Tem uma pergunta, outras perguntas de espectadores nossos. Joaquim Silvino também contribuiu com o Superchat. Professor, qual é o papel estratégico da Dataprev? A Dataprev, assim como o SERPRO, são empresas públicas da União que gerenciam os dados. E hoje isso é muito importante, né? Inclusive na Europa se fala muito na soberania, chama soberania numérica, soberania dos dados. Você o controle sobre os dados. Dado também hoje é um ativo. E o SERPRO tem todos os dados do Estado brasileiro, a Dataprev, todos os dados da Previdência. Né? Então são dados estratégicos que o Estado controla, inclusive para planejar política pública. Como é que você sabe que vai precisar de uma política, por exemplo, de saúde em determinado lugar? Você tem os dados. Você consegue, gerindo esses dados, ter um melhor resultado no planejamento de várias políticas. Você sabe de envelhecimento, sabe, você tem dados de envelhecimento, de doença, de renda, de necessidades básicas de todos os lugares do país. E o que o Guedes queria fazer era vender isso como se fosse nada. Como ele quis vender a Casa da Moeda também, ele quis vender cada coisa que não faz sentido. Não tem a mínima justificativa. Porque tudo bem, você fala, quero vender a Eletrobras, a Petrobras, até tá bom, ele quer arrecadar algum dinheiro, você até tem uma desculpa pro forma. Agora, SERPRO, Dataprev, Casa da Moeda, não tem justificativa alguma. É privar o Estado dos dados básicos, dos dados essenciais, para poder gerir as políticas públicas de uma maneira geral. Então, a Dataprev e o SERPRO são extremamente importantes. Não só isso, eles também têm papel fundamental até na inovação tecnológica. Eles desenvolvem, a SERPRO desenvolveu vários programas, enfim. O Guedes, inclusive, quis destruir, né? Eles mantêm todo o sistema de informática do país. E o Guedes, inclusive, quis destruir a CEITEC, né? Que é feita no governo Lula, para a fabricação de chips, né? Para o Brasil adquirir a tecnologia da fabricação de chips, que é ponta da indústria. Você acha que o Brasil devia ter uma estatal de semicondutores? Sim, porque é a vanguarda do processo. Hoje é essencial o processo industrial. Então, você dominar a tecnologia, você dominar a capacidade de gestão do setor todo estatal, né? Você domina a capacidade de gestão da indústria e das inovações, né? Você pode interferir. Você pode, por exemplo, numa época de pandemia, quando a gente teve a pandemia, uma série de produtos que poderiam ter sido fabricados aqui, poderiam ser produzidos aqui, a gente teve que importar, porque a gente perdeu essas capacidades. O Brasil perdeu essa capacidade. Deixa eu ler uma outra questão de um espectador nosso, o Caê Cavalcante. Os dados contábeis são estratégicos para a medição da capacidade produtiva e econômica do país? Não se faz necessário uma blockchain para eficiência? Bom, aí também vamos entrar na questão de tecnologia, enfim, eu não sou um especialista no assunto, mas assim, posso dar um exemplo. Uma coisa que o Brasil deveria ter, servidor próprio. A nossa internet vem dos Estados Unidos. Se os americanos resolverem cortar o cabo, a gente fica sem internet. E aí não tem Opera-Mundi, não tem nada. E eles armazenam os nossos dados. E eles armazenam os nossos dados, exatamente. A internacionalização dos dados. Inclusive, não sei se todo mundo vai lembrar, a espionagem lá da presidenta Dilma, uma parte foi por causa disso, que eles controlavam os dados, eles passavam os dados por eles tinham acesso. Então eles conseguiram uma série da Petrobras, uma série de dados. Por quê? Porque o Brasil não tem uma rede própria, não tem um servidor próprio. A China e a Rússia têm. Servidores próprios, rede própria. A Europa está querendo fazer isso. Essa é uma das discussões da União Europeia, de ter uma autonomia na questão da gestão dos dados, né? Da gestão da internet.